Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi, boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou o Gustavo. Oi, eu sou a Jéssica. E eu sou o Felipe. Legal, antes da gente começar, eu vou dar um recadinho. A gente queria agradecer o Will Rosa, que deu algumas dicas sobre data storytelling. Ele indicou o livro The Visual Display of Quantitative Information, The Back of the Napkin e Como Mentir com Estatística. Ele deixou todos esses links no nosso site, no episódio de Data Storytelling, então quem quiser conferir, muito obrigada, Will, pela dica. Bom, agora a gente vai começar com o nosso convidado da noite. Estou especialmente orgulhosa desse convidado, oceanógrafo. É o Felipe Fernandes. Por favor, se apresente, conte um pouquinho sobre você e, claro, sua pizza favorita. Bom, eu vou começar pela pizza. Eu coloquei que é a pizza de porcini, mas a verdade eu gosto de todas as pizzas. Eu sou glutão. Inclusive a mal falada pizza de frango. O catupiry eu também como muito bem. O que é porcini? Eu não sei. É um fungo, é um cogumelo. Ah, legal. E a única razão pela qual eu coloquei ela não é porque eu gosto dele, é porque eu comi uma vez que era muito bem feita. Para mim é mais se a pizza é bem feita ou mal feita, né? Uhum. E foi uma pizza que a gente achou pelo cheiro. A gente estava andando na rua, Nossa. Os estudantes passando com a caixinha, foi cheirando e falando, meu Deus do céu, que cheiro maravilhoso, fomos seguindo, fizemos engenharia reversa, fomos seguindo o caminho das outros estudantes, achamos lá o lugar que vendia e compramos. Que legal. Foi guardado na memória. Que máximo. E, bom, agora que eu falei da pizza, meu nome é Felipe Fernandes, eu sou oceanógrafo, assim como a Letícia, né? Eu não me considero um cientista de dados, mas estou achando muito legal vocês terem me convidado, muito obrigado pelo convite. Eu ouvi os outros podcasts passados, o nível foi muito alto, então já vou começar pedindo desculpa que, infelizmente, eu não vou conseguir manter o mesmo nível de discussão, mas eu acho que eu tenho pelo menos algumas histórias de um mundo um pouquinho diferente para contar. Não, a gente está super interessado nas suas histórias. Bom, você é desenvolvedor da NOAA, né, que é uma das maiores instituições de oceanografia, se não a maior instituição de oceanografia do mundo. E essa história de como chegou lá é muito legal. Então, conta um pouquinho do que você faz, como que você, aonde você trabalha, né, para o pessoal conhecer, e como que você chegou lá, que é uma história muito legal. A história de como eu comecei a trabalhar para a NOAA é curiosa. Eu fiquei desempregado e comecei a escrever um blog, e as pessoas lá dentro me encontraram através do meu blog e me convidaram para trabalhar. Falaram, o que você acha de continuar escrevendo esse blog, mas a gente te paga. Nossa, que fantástico. Então, Seria meu sonho? Muito fora da casinha, assim, muito surreal, né? Eu tenho que agradecer ao povo que me demitiu naquela semana, porque foi graças àquela demissão que eu consegui esse emprego ótimo. Eu já estou nele há 3 anos, estou indo para o meu quarto. Infelizmente é instável, é contrato de ano a ano, mas dentro da NOAA existe um escritório que chama IOOS, que é Integrated Ocean Observing System, que são políticas que ficam dentro do marco maior que chama GLOS, que é o Global Ocean Observing System, que inclusive o Brasil faz parte também. Vários países teriam a sua comissão interna, né? O IOOS é dos Estados Unidos. No Brasil, se eu não me engano, não tem um nome, mas existe. A gente tem vários programas que estão dentro desse GLOS também. Só que eu dei sorte de ter sido encontrado online e de trabalhar para o pessoal lá, porque, assim, meu chefe lá é uma pessoa que ele é analista de sistemas, ele não é político. Então, ele adora da gente trabalhar no GitHub, resolver problemas através de issues. Ele foca muito em software aberto. Todas as soluções que eles querem para a NOAA, eles querem que seja aberta, sustentável, compartilhada com outros países. Então, é muito legal. É realmente meio que um trabalho dos sonhos, assim. Que legal. Eu espero que a grana não acabe, mas todo ano tem uma ameaça, né? Todo ano é um contrato novo. Entendi. Mas, assim, o que é seu trabalho? Você fica fazendo blog, posts? Como é que funciona isso? Começou com isso. Eu faço blog posts ensinando pesquisadores e o público em geral a usar os serviços da NOAA, né? Depois a gente pode até compartilhar o link na página. Mas se expandiu para um pouco mais do que isso. Por exemplo, eu gosto de falar que são 3 frentes. Uma frente é a frente de educação, que é ensinar, né, pesquisadores a usar os serviços da NOAA. Basicamente, são Jupyter Notebooks com exemplos. Como que eu acesso o dado tal e como que eu faço a análise X.
A segunda parte é a sustentabilidade do software. Eles contratam empresas para fazer software e eu fico como intermediário entre o que os pesquisadores querem e a empresa, para garantir que a empresa vai usar boas práticas, que o software vai ser claro, que ele vai ser sustentável. Quando acaba o contrato com a empresa, sou eu que faço correções de bugs e manutenção daquele software. Eu até brinco que no meu primeiro ano de trabalho, meu trabalho era converter código de Python 2 para Python 3. Meu segundo ano foi acertar CIs, né, Continuous Integrations, para tudo. Meu quarto ano foi fazer de novo CIs, mas para Windows, não é para Veyor. Então, os problemas vão aparecendo e a gente vai resolvendo, mas o lance é deixar com que o software seja sustentável. Eles não querem aquilo. Contratei uma empresa, a empresa fez o software, acabou o contrato, a empresa saiu de figura, o usuário começa a reclamar do software e a coisa morre. E aí depois vem dinheiro, contrata uma nova empresa para fazer um novo software para resolver o mesmo problema. Entendi. Eles não querem isso, né? Eles querem acabar com isso. E que tipo de software vocês trabalham lá? Desde coisas que a gente chama de compliance checkers, que checa se os dados têm os metadados corretos para ir para os bancos de dados, até softwares de análises mesmo. Por exemplo, essa semana eu trabalhei num software de análise de elevações de maré. Eu também trabalhei num software que resolve a equação de estado da água do mar, coisas de domínio específico da oceanografia. Para quem não é oceanógrafo, a equação de estado da água do mar é o equivalente do nosso PV igual a NRT dos gases que a gente lembra do segundo grau. A diferença é que ela não é tão fácil de resolver assim, né? Que tem salinidade, temperatura, pressão, e a gente resolve ela numericamente, não é físico-químico direto, que é mais assim que eu já fiz. Hoje eu estava fazendo um que é puramente de visualização. A gente tem vários modelos oceânicos, né? E a gente quer visualizar as grades desses modelos. E se você não conhece o modelo por trás, fica difícil. Então, eu fiz um software que abstrai isso. Você simplesmente coloca qualquer modelo lá e ele vai te dar um outline num GeoJSON, que você pode botar no mapa interativo da grade, né? Então, as pessoas podem ver os outlines de qualquer modelo no mapa. Tem uma intersecção muito grande com o sistema de informações geográficas que eu faço. Entendi. Uma coisa que eu acho interessante é que os dados de oceanografia, né, diferentemente do que a gente vê muito na ciência de dados, eu vejo muita gente falando de dados JSON, XML, o CSV, são normalmente dados bem 2Dzão, assim, né, bem em tabela de Excel. E na oceanografia, e não só na oceanografia, mas nas ciências ambientais como um todo, os dados, eles são 4D, né? Então, você tem X, Y, aí você tem Z de profundidade, principalmente no oceano, e você tem no tempo isso. Então, isso agrega um grau de complexidade que acaba tornando as análises muito mais custosas computacionalmente, né? Então, para responder essa pergunta, realmente não são 4D, né, 3 dimensões espaciais e uma temporal, mas ainda tem as outras dimensões, que são as realizações, ou seja, quantas simulações daquele experimento, e as propriedades, né, ou seja, cada uma desses matrizes 4D, você tem uma para salinidade, uma para temperatura, uma para nutrientes, etc. E um problema que a gente passou recentemente foi uma simulação de maré, que eram 90 realizações, e cada simulação era 250 gigas. Caramba. E a gente precisava fazer a análise temporal de cada nó. Então, assim, fazer isso por loops era simplesmente inviável. A gente tinha que dar um jeito de paralelizar e pegar vários nós ao mesmo tempo para poder fazer essa análise. A gente acabou usando, se eu não me engano, Dask, uma biblioteca que ajuda a abstrair a paralelização, e a gente rodou numa máquina super poderosa lá e ainda assim levou 2 horas. Nossa, deixa eu fazer... Eu tenho 2 perguntas só. A primeira é que você falou que um dos trabalhos que você tem que fazer é a disponibilização de dados para, acho que, parceiros de vocês aí. E a minha pergunta seria, como é que é o acesso a esse dado? É por meio do software, por meio de API? Tem algum dashboard que os parceiros usam para poder acessar o dado e fazer análise ou coisa do gênero? Isso é uma coisa que eu queria entender. E a segunda é sobre Dask, mas eu posso fazer daqui a pouco. Então eu vou tentar responder a primeira. Na verdade, a resposta é sim para tudo. Porque é uma forma muito distribuída como o governo americano trabalha, e eles atacam em várias frontes. Tem, por exemplo, eu não comentei sobre isso, regiões associadas ao IUS, que englobam pequenos estados, como, por exemplo, tem a região sul, que são os 3 estados mais do sul, Flórida, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Aí eles têm um portal de dados deles, que tem um dashboard, né? Outras regiões associadas também têm um dashboard.
mas existe uma centralização, onde você pode, através de softwares específicos, acessar pela API do SDIL e achar qualquer coisa. Eu tenho um dos notebooks que a gente publicou, que é o mais famoso, digamos assim, ele chama Boston Light Swim. É uma competição de natação em Boston, onde os competidores queriam saber se a água ia estar fria ou não no dia da prova. E nós usamos esse serviço. A gente vai nesse catálogo, e através do catálogo, a gente pergunta a temperatura nessa região, nessa data. Ele acha todos os endpoints de dados em vários serviços diferentes. Eu vou falar alguns nomes aqui, depois eu explico, mas tipo, ele acha em WMS, OpenDAP, AirDAP. Só que ele não te dá a API, ele só te dá o endpoint do dado. Você depois tem que fazer uma triagem ainda. Então, o catálogo ele é super poderoso, mas ao mesmo tempo um pouquinho inútil, se você não sabe o que fazer depois. Entendi. Nossa, agora eu tenho outra pergunta. Mas vamos pro Dask primeiro. No caso do Dask, eu imagino que pessoas que trabalham com pandas, pelo menos eu, tem uma certa dificuldade para fazer a transição de um para o outro, assim, principalmente quando você não tem máquinas super poderosas, né? Que dica assim, que você daria para pessoas que têm interesse em paralisar as análises porque tem muito dado e tudo mais? Usar o Dask é realmente a solução? Ajudou? Né? Tem outra coisa que você gostaria de tentar ou tentaria antes de usar o Dask? Eu olhei outras soluções para explicar uma coisa. Eu sou um bom desenvolvedor. Eu sou um ótimo copy-cola. Então, tinha uma solução do Dask muito boa pronta para mim, que, primeiramente, ela não funcionou, ficou mais lento, mas depois que a gente achou onde estava o problema, com pequenos ajustes, ela resolveu o nosso problema. Dito isso, eu leio bastante sobre as coisas, mas eu não entendo nada em profundidade. A gente gosta de falar que essa é a definição do oceanógrafo, sabe um pouco de tudo e nada de nada. Mas eu acho que no meu mundo, que a gente usa muito pandas, ele é definitivamente o mais fácil. Não sei se é o melhor, mas é definitivamente o mais fácil de fazer esse pulo para paralisação. Tô entendendo. Legal. É que a gente tentou usar o Dask para paralisar algumas análises da Rose, porque a gente estava tendo um problema muito grande de consumo de memória para análise dos dados dela, quando virou o ano, e a gente não foi muito bem sucedido. Talvez tenha caído na mesma situação que você, que tenha que arrumar alguns parâmetros lá para poder mexer, e a gente não teve tempo de ir a fundo para poder descobrir o que era que estava causando isso. Mas é uma coisa que a gente gostaria de tentar, eu acho que no futuro não muito distante, talvez. O que é Dask? Uma coisa que eu posso te dizer... Desculpa, a gente está falando e não explicou. Dask é uma biblioteca que ela ajuda em abstrações para fazer cálculos de lakes, né, ou cálculos lazy, né, evaluations, e ajuda a paralelizar também. Eu comecei a usar para paralelização agora, antes eu usava só para fazer o lazy evaluation. Por exemplo, eu podia pegar um modelo de 250 GB que não cabe na memória e carregar ele para um Dask array, como se fosse um NumPy array, e sair fazendo contas, multiplicar, somar, dividir, e nada acontece. Ou seja, ele não carrega na memória. E no final, eu dou um compute, e aí ele vai em pedaços por pedaços que cabe na memória executar aquilo. É parecido um pouco com Spark, né, nesse sentido, né? Você monta toda a sua estrutura de análise e ele executa no final, na hora que você manda alguma ação, né, digamos assim. É bem legal nesse sentido, porque aí você não precisa ter tudo carregado para poder você fazer as contas matemáticas em cima dele. Isso, exatamente isso. Inclusive, eu acho que o Dask tem até uma interface para o Spark também. Eu fiz um tutorial uma vez, confesso que eu não fui a fundo nessa parte. Mas aí a segunda parte do Dask é a paralelização. Se você tiver acesso a um cluster, ele vai distribuir esse cálculo no seu cluster. Mas só voltando para uma coisa que a Jéssica falou, Jéssica, um dos autores do Dask, o Matt Rocklin, é super atencioso e super gente boa. Se você pingar ele no issue no GitHub com esse problema que você teve, eu tenho certeza que ele vai comentar e ajudar vocês a fazer um negócio. Nossa, é bom saber. Que legal. Eu nunca tinha ouvido nem falar. É feito em que linguagem? Python puro. Python puro? Que legal. Não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar, na verdade. Você já ouviu falar do SciTools? Com Z, e tem várias outras bibliotecas parecidas, assim, que terminam com Z, que eles serviam para fazer esse tipo de lazy evaluation. Não conhecia. Então, são bibliotecas mais antigas. O Dask nasceu quando esse cara, o Matt Rocklin, ele foi contratado pela Continuum, e ele agregou todas essas bibliotecas em uma, e aí ele criou o Dask. Ah, que massa. Que legal. Mas, assim, ele seria um concorrente do Spark, ou eles fazem coisas diferentes? Ele tem um overlap, sim, que pode ser tido como concorrência, mas existe
também uma interoperabilidade entre os dois. Você pode jogar de um para o outro. Eu vi um tutorial uma vez dele, onde a gente fazia isso. A gente começava no Dask, jogava para o Spark e trazia para o Dask de volta. Eu não sei a utilidade disso, mas existe possibilidade. Uma coisa boa do Dask, né, é que ele não traz de brinde a JVM que o Spark precisa para poder funcionar. Então, acho que isso é um grande diferencial que atrai muita gente para usar o Dask. Como é que é o brinde? Qual que é o brinde? É que o Dask não traz a JVM, né, a Java Virtual Machine. Então, isso é um grande diferencial nele. Interessante. Ô, Jéssica, vou roubar a sua frase. Agora, toda vez que algum programa instalar algo que eu não quero, eu vou falar que ganhou um brinde. E se eu puder fazer outra pergunta, o que você quer dizer com acesso ao cluster? Então, o Dask, ele gerencia o cluster. Se você tem um cluster disponível, ele tem uma classe, que é de client, onde ele enxerga todos os nós do cluster e ele distribui a sua computação, seus cálculos nele. Gustavo, acho que, eu não sei se você entende o conceito do cluster, seriam vários computadores conectados e você pode distribuir suas contas, seus cálculos em vários computadores. Então, imagina que o seu computador, ele tem uma capacidade de processamento. E aí você consegue pegar um modelo desse de 250 GB e você fala para ele, eu preciso calcular isso. Aí vamos supor que você tem um cluster com 6 nós, que seriam 6 computadores. Você divide ele entre vários dos seus nós, para que ele calcule, depois ele retorna isso e junta tudo, entendeu? Não sei se era essa a pergunta que você fez. Acho que ficou bem claro para todo mundo. Obrigado. Valeu. Desculpa, não tinha entendido que era essa pergunta, mas a explicação dela com certeza foi melhor do que qualquer uma que eu poderia dar. Obrigada. Ô, Felipe. A pergunta era mais básica mesmo, valeu. Ô, Felipe, você falou bem no começo, né, que você é um cientista, mas você não se considera um cientista de dados. Apesar da gente estar falando aqui de capacidades computacionais bem grandes, dados bem complexos, né, muitas variáveis, muitos cálculos matemáticos para serem feitos em matrizes muito grandes. Qual que você acha que, na sua opinião, que é a diferença entre um cientista e um cientista de dados, se é que essa diferença existe? Eu considero esse questionamento interessante. Pela minha própria dificuldade em entender de dados. Uma das razões pelas quais eu não me considero um cientista de dados é porque eu não faço as aplicações que eu vejo por aí que são classificadas como cientista de dados. O meu dado eu não considero ele interessante para resolver problemas e perguntas que são feitas por cientistas de dados, normalmente. Eles resolvem um problema específico de um domínio científico específico. Só que, mais e mais, eu vejo esse termo ser usado para um pouco mais livre, para várias outras áreas. Então, assim, se alguém me chamar de cientista de dados, eu aceito, mas eu não me considero um. Eu acho que cientistas de dados hoje são, como vocês comentaram, os unicórnios. Uma pessoa que sabe um monte de coisa e traz dentro de si ainda aquela vontade de resolver um problema X. Então, acho que nem um cientista de dados pode ser comparado com outro, né? Que nem um Nora Number, né? Nora Number é diferente de Nora Number quando você compara. Então, fica difícil você agregá-los quando você não consegue nem compará-los, né? Assim, uma coisa que eu tenho sensação é de que as pessoas usam o termo cientista de dados para quando você trabalha com dados para um propósito empresarial, talvez. Porque se você parar bem pra pensar, você pega ali a área da Jéssica, economia, do Gustavo, sonografia, são áreas que trabalham com dados há muito tempo. O nosso dia a dia é respirar dados. Por isso que, pra mim, assim, quando eu saí da sonografia e descobri a ciência de dados, pra mim fez muito sentido, que as coisas eram muito mais próximas do que a sonografia, a programação, por exemplo. Eu vejo que as pessoas usam cientista de dados mais quando elas querem dizer que é alguém que tá mexendo com dados, mas com um propósito empresarial, principalmente, assim. Ou com algum fim, assim, de gerar alguma coisa de mudança na sociedade, alguma coisa, um produto, talvez, porque a ciência de dados é feita há muito tempo pelos estatísticos, pelos economistas, pelos biólogos, oceanógrafos, etc. Essa é a sensação que eu tenho, assim. Eu tava tendo um pouco essa discussão do que é ciência de dados, do que são os subcampos da ciência de dados com um amigo outro dia. Então, o que acontece também é que ciência de dados é um termo muito novo para coisas que pessoas já fazem há muito tempo. Aquela famosa frase do eu cheguei aqui e era tudo mato. Então, as pessoas faziam ciência de dados antes da ciência de dados ser cool, né? Ser descolada, ter a profissão mais sexy. A profissão mais sexy do século XXI e por aí vai. E aí você pega, por exemplo, subcampos ou campos específicos como bioinformática, oceanografia, que trabalha com quantidades absurdas de dados, faz análise em cima disso, estuda isso para melhorar modelos, indica melhoria de processos a partir desses estudos. Isso, querendo ou não,
é um pouco ciência de dados, só que é um campo bem específico, porque é relacionado, por exemplo, modelos de oceanografia, é relacionado à distribuição de genes numa população, é relacionado à expressão celular daquela doença lá. Então, esses pequenos nichos, assim, mais específicos, querendo ou não, ainda se torna ciência de dados. Por isso que eu falo que foi lindo o que você falou, mas que eu discordava. Porque não é porque é específico que deixa de ser ciência de dados, entendeu? Não é porque você assume um chapéu mais desenvolvedor no momento que você deixa de ser cientista de dados. Porque o seu foco sempre é em melhorar o que você consegue absorver daquele dado ali. É sempre você precisa entender o que tem por trás daquele código, daquele algoritmo, para poder saber como melhorar ele, entendeu? Nesse sentido, eu acho que a ciência de dados é uma coisa meio mágica, um pouco, assim, ainda. Não, com certeza. Eu concordo com o que você disse. Eu acho realmente fascinante ver trabalhos de cientistas de dados, mas quando eu às vezes digo que eu não me considero e que eu acho que é diferente comparar um cientista de dados com o outro, é realmente isso. Talvez porque é tudo muito novo. Mas na minha área, por exemplo, esse caso que eu contei dos modelos de análise de maré, o volume de dados era gigantesco, mas o que eu usei para analisar maré são definições harmônicas de maré que têm um significado físico. Então, assim, não é nenhum algoritmo de machine learning, não é nenhuma estatística como um random forest, eu nem toco num scikit-learn. É um ajuste linear de senos e cossenos. Então, para mim, quando ela tem uma certa rigidez científica, assim, eu não acho que é ciência de dados. Eu entendo. Tinha esse problema também quando eu fazia as coisas de bioinformática, né, um pouco, porque tinha todo um contexto biológico que você tinha que levar em consideração e contagens, e que as coisas variavam, que não parecia fazer sentido muito com a parte de programação, apesar de a gente usar muito de coisas de programação e R, principalmente, né, então faz sentido o questionamento, eu acho. Eu não tenho nenhuma pretensão de dar uma resposta, eu só acho o questionamento interessante e gosto de ouvir as opiniões dos outros. Mas... Gosto também, inclusive. Eu lembro quando o termo estava sendo cunhado, o criador do Pandas, o Wes McKinney, ele falou isso. Ele vem da área ele é matemático, vem da área de finanças, e alguém chamou ele de cientista de dados. E ele falou exatamente isso. Não me considero um cientista de dados, mas se me chamarem de cientista de dados, eu aceito. Então, se eu puder dar minha opinião, que assim, Felipe, quando você falou que eu entendo que você falou que quando tem uma coisa um pouco mais específica, assim, da área mais científica, daquela área específica, você não acha tanto que é cientista de dados, mas assim, eu tenho uma visão mais abrangente que, para mim, assim, tudo que a gente fazia em economia antes de existir o termo ciência de dados, para mim sempre foi ciência de dados. Quando surgiu, eu fiquei tipo assim, beleza, tá aí um trabalho para economista que faz só as coisas legais, que só resolve as coisas. Assim, minha opinião de ciência de dados hoje em dia é muito mais assim, pessoa que gera resultado a partir de dados, independente se faz só uma média, independente se só gera um gráficozinho, ou se usa machine learning, ou se usa oceanografia. Para resumir, o que a Jéssica e eu estão querendo dizer é que assim, você pode não se considerar um cientista de dados, mas a gente considera você beleza? Mas, Gustavo, interessante o que você falou, mas eu sempre considerei economista cientista de dados. Que curioso. Que você fez estatística para resolver um problema que, na minha opinião, é completamente esquizofrênico e ilógico. Então, isso é ciência de dados. Esquizofrênico. Não, beleza, então. Se você sempre considerou economista cientista de dados, então eu sempre considerei o oceanógrafo cientista de dados também. Então, beleza. Então... Achar lógica no mercado financeiro, você tem que ser um Gandalf cientista de dados, cara. Isso não é economia, não, relaxa. Não, brincadeira. A lógica é assim, mas saber investir não é não. É porque muita gente chega para mim e pergunta, o que eu devo investir e tal, faço a mínima ideia. A gente não aprende isso, não. A gente sabe, no máximo, sabe explicar as hipóteses de que tá tudo certo, que não tem. As hipóteses são exatamente que não tem como ganhar dinheiro porque tá tudo funcionando. Mas essa discussão do cientista de dados, o que é, o que não é, e quem não é, eu acho que tá vindo cada vez mais à tona, cada vez que mais gente se interessa e mais gente se chama de cientista de dados, e acho que vai ser natural, e eu acho que vai ser até saudável para que a profissão tome uma cara, assim, talvez porque seja necessário, talvez porque as pessoas vão exigir isso, mas na minha visão, hoje ainda é um unicórnio, porque tem que saber tudo de tudo, e você pode vir de qualquer área e saber fazer qualquer ponta das necessidades que você precisa ter, você já vai se chamando. Então, fez sentido? Acho que não fez sentido nenhum que eu falei. Fez um pouco. Quanto ciência de dados.
Obrigada. Bom, mas assim, pelo menos assim, o que eu sempre vi da oceanografia é uma quantidade absurda de dados, assim. Eu tive que rodar modelos também bem grandes e que muitas vezes deram muita dor de cabeça. Só que eu nunca, até pouco tempo atrás, nunca tinha ouvido o termo Big Data. A gente já falava de cluster e já falava de paralelização para poder tentar rodar os modelos em números enormes, mas apesar da gente fazer isso, eu nunca tinha ouvido esse termo, por exemplo. Eu confesso que eu também nunca tinha ouvido esse termo, né? Eu vou até denunciar a minha idade aqui. Eu trabalho com arquivos NetCDF, que são formatos binários para guardar dados oceanográficos desde que o NetCDF foi criado, há alguns bons anos atrás, e a gente já guardava vários gigabytes, na época que os nossos HDs eram poucos gigabytes, ou nem 1 giga. Então, se Big Data era relativo, a gente já fazia Big Data desde aquela época, né? Mas, de qualquer forma, assim, explica um pouquinho como que se trabalha com dados desse tamanho, por exemplo, essas outras formas de lidar com dados desse tamanho, que a maioria das pessoas acho que não vai conhecer, por exemplo, NetCDF, que é um arquivo bem comum na oceanografia, acho que não é uma coisa muito comum que eu vejo por aí as pessoas falando. O NetCDF, o moderno, ele é filho do HDF5. O HDF5, as pessoas que trabalham com Big Data hoje conhecem mais. O NetCDF seria um HDF com regras de como colocar os seus metadados. Gustavo, Jéssica, vocês já ouviram falar em HDF? Sim, sim. Não. Já ouvi falar, mas falar que eu sei exatamente muito aprofundado o que é, se você puder dar uma explicada aí. São formatos binários estruturados, onde você pode criar um grupo e dentro daquele grupo você vai colocando metadado. Por exemplo, aqui eu tenho uma temperatura, metadado de unidades Celsius. É uma série temporal que tem um eixo no tempo X e por aí vai. Em geral, modelos oceânicos geram um volume muito grande de dados. Se vocês pensarem numa grade oceânica assim, 40 por 40 com 10 pontos de profundidade, você tem uma matriz 40 por 40 por 10. Cada passo de tempo de simulação pode ser, por exemplo, 1 hora. Então, se eu for simular um dia, eu tenho 40 por 40 por 10 por 24. Aí eu vou ter ali as propriedades: temperatura, salinidade, nutrientes. Vamos colocar só essas daí, pressão. Então, olha, foi 40 por 40 por 10 por 24 por mais 2 propriedades. Vai multiplicando isso daí, você vai ter 1 giga de dados com um passo de tempo. Então, se você vai fazer uma simulação climática, por exemplo, que vai passar por vários anos, você atinge terabytes facilmente. Isso torna muito complicado lidar com esse dado. Só complementando, e aí imagina que você recebeu um arquivo, vamos lá, você pegou um arquivo de um dado oceanográfico, e aí o arquivo simplesmente é uma matriz 40 por 40 por 10 por 3.660, por exemplo. E aí, se você não vem com o dado... Lembra que a gente estava falando dos metadados, que isso era super importante? O NetCDF meio que resolve isso, porque você traz o dado e aí você já traz informação com o dado tudo junto em um grande arquivo único. Isso, ele é self-describing, né, que a gente fala, ele se autodescreve. É um pouquinho além do header no comma separated file, né, no CSV. Ele vai ter todos os metadados de todos os dados que tem ali. Inclusive hoje, existem regrinhas para escrever esses metadados, e a regrinha principal chama CF, que é Climate Forecast, que ela nasceu exatamente dessa colaboração de cientistas internacionais para conseguirem compartilhar dados. Muito louco. É porque você imagina você pegar um dado e aí você não tem a menor ideia do que é eixo, o que é latitude, o que é longitude, o que é profundidade, o que é tempo, o que é as características do seu modelo. Um dos truques que eu já vi em NetCDF também para diminuir tamanho de arquivo é, por exemplo, eu tinha um NetCDF de temperatura, e aí a temperatura tinha uma precisão de 4 casas decimais. E aí eu abri o arquivo e as temperaturas estavam, tipo, com 6 números. Aí eu olhei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? A temperatura não pode ser, tipo, 2.000, sei lá, 200.000. Aí o meu professor falou, não, guardar floats é muito caro computacionalmente, né? E inteiros não. Então, toda a matriz era de 6 dígitos, só que tinha dentro do NetCDF uma informação que você tinha que multiplicar todos os valores por, dividir por 1000, né? Para você ter as 4 casas decimais e você reduzir espaço computacional. Então, essas coisas já são técnicas já bem antigas, assim, por conta dessa quantidade de dados que a gente sempre fala, né? Por exemplo, bioinformática a gente também tem truques tipo esse, né? A gente, ao invés de porque os valores de expressão higiênica
técnicas, eles ou são muito pequenos ou são muito grandes, e a gente trabalha, por exemplo, com bases de 10 e logs e transformações logarítmicas, justamente para poder você trabalhar com números inteiros e parar de trabalhar com números tão pequenos ou tão grandes. Imagino que seja mais ou menos o mesmo esquema. É muito parecido, né? Na oceanografia, isso vem desde a época que a gente fazia binários em Fortran, onde a gente fazia o que a gente chama de scaling e offset, né? Que é isso que a Letícia explicou, para transformar para inteiros, que aí você teria só um scaling, né? Você vai, sei lá, tem precisão de 2 dígitos, você multiplica por 100, todo mundo virou inteiro, e você economizou de salvar um dígito. Mas às vezes você vai além, você faz um scaling e um offset, que é um ajuste linear ao redor do menor volume de dados. Mas hoje em dia, o próprio NetCDF, por ser um formato filho do HDF, ele tem formatos de compreensão mais evoluídos. Pode ser o zlib, pode ser o LZMA, pode ser o LZ4, BLOSC, que são algoritmos de compactação mais evoluídos e que compactam muito bem o dado, são muito rápidos também, para você conseguir acessar o dado como se ele tivesse descompactado. Modelos climáticos, infelizmente, se você não fizer assim, fica inviável de trabalhar com eles. Porque pensa que modelos climáticos são modelos que tem que resolver o mundo inteiro, né? E de forma reduzida para você conseguir ter um dado utilizável, né? Ô Felipe, assim, eu vejo bastante, você contribui bastante pro Conda, né? Pro Conda Forge. Isso faz parte do Anaconda ou é uma coisa sua? Como é que funciona? Então, muita gente confunde pelo nome, achando que faz parte da Anaconda Inc., né, que é o novo nome da empresa Continuum. Não, a gente não tem nada a ver com eles, apesar de que tem 2 funcionários da Continuum que também são parte do Conda Forge. O Conda Forge, na verdade, nasceu de uma necessidade de cientistas de instalar software. O PIP não resolveu o nosso problema. A gente tem vários programas Python que não são puros, a gente fala que é os programas sujos, né, que ligam com biblioteca C ou até mesmo biblioteca Fortran. E então a gente precisava de um instalador agnóstico. Quem estava no mundo do Linux tinha o seu problema resolvido. Quem estava no mundo do Mac, mais ou menos. No Windows, nem pensar. Quando o Conda chegou, foi uma maravilha. Por exemplo, dentro do meu trabalho, eu passo um arquivo, que é o environment file, que seria parecido com o requirements.txt, e a pessoa consegue criar um ambiente em Mac, Windows e Linux com um comando, e é o mesmo ambiente, com o mesmo software, e ele vai conseguir reproduzir os resultados. Então, assim, a gente começou a criar os nossos pacotes, já que esse gerenciador de pacotes resolveu o nosso problema. Tudo começou com um cara na Inglaterra, que é o Phil Elson, tem meu xará, Philip também, e ele estava resolvendo o problema para o UK Met Office. O UK Met Office seria o análogo da NOAA lá. Eu comecei a copiar as soluções dele para o iUse, né, para dentro da NOAA, só que eles resolviam para 15, 20 pacotes, apesar de que ele desenvolveu a tecnologia, mas dentro do iUse eu fiz quase 2.000 pacotes, que a gente tinha a gente tinha uma demanda muito maior, né? Os Estados Unidos é um pouquinho maior do que a Inglaterra, então um monte de pesquisador, um monte de universidade pedindo pacotes, a gente cresceu rapidinho daqueles 20 para quase 2.000. E aí eu encontrei com o Phil Elson, a gente trocava informação online, né? Encontrei com ele uma vez um congresso, ele falou, vamos juntar forças. Você fazer o seu canal, que resolve o problema do iUse, eu fazer o meu canal, que resolve o problema do UK Met Office, vamos fundar um e nós vamos contribuir para ele juntos. Então, assim, nasceu o Conda Forge. Foi eu, ele e mais 3 caras que estavam na sala com a gente na hora, que falaram, pô, isso é legal, quero participar. Depois dos primeiros 3, 4 meses, ainda era uma coisa muito solução caseira, só nossa. Aí o pessoal começou a achar a gente online, começou a crescer de um jeito. Hoje nós perdemos totalmente o controle. Eu não tenho nem noção de quantos pacotes tem, eu não sei nem os nomes de todos os core members, né, os membros que têm direito a voto. Eu confesso, assim, é uma loucura. Hoje eu só organizo os encontros para a gente fazer reuniões, e eu tento meio que guiar para que lado a gente vai e fazer um certo trabalho político, assim, para a gente conseguir grana, conseguir máquinas para fazer os pacotes, né, para manter os pacotes online, esse tipo de coisa. Mas hoje eu já nem faço mais nada técnico. Nossa, muito legal. Muito, muito legal. Tenho perguntas. Imagino que, por exemplo, desenvolver pacotes e coisas interessantes desse nível, assim, que muita gente precisa e que ajuda muita gente, que é um trabalho colaborativo, assim, absurdo, né? Tanto é que vocês se juntaram para poder fazer isso para resolver para muita gente. Mas me explica como que funcionou no começo. Por exemplo, você falou que logo no começo tinham você e mais 3 e vocês estavam trabalhando juntos e tudo mais. Mas como que isso funcionou na prática, tá ligado? Porque vocês estavam em tese em locais totalmente diferentes um do outro. Vocês trabalhavam em todos os horários diferentes e vocês queriam mais ou menos a mesma coisa, mas nem tanto. E como foi isso? Então, esse rapaz, o Phil Elson, ele veio com uma solução maravilhosa. Ele criou essa organização no GitHub, onde a gente tem um repositório central
que é onde a gente manda a receita que cria o binário. Nós usamos serviços judiciais para fazer esses pacotes para Mac, Windows e Linux nesse repositório central, né? Quando a receita é aceita, que a gente dá o merge, automaticamente o GitHub cria um novo repositório para aquela receita e as pessoas que foram listadas como maintainers naquela receita, elas têm acesso àquele repositório, elas são donos daquele repositório. Então, essa foi a nossa forma de distribuir o trabalho. Eu abri aqui a página, por exemplo, nós temos 4.257 repositórios, o que seria mais ou menos 4.000 receitas, 769 pessoas colaborando. Nossa, caramba! Se não fosse automatizado, seria inviável gerenciar isso. Eu tenho uma pergunta, assim, pacotes, você diz assim, são pacotes que exigem, por exemplo, outras linguagens, tipo bibliotecas que você tem que usar, só que usam outras coisas além do básico do Python, é isso? Sim, a gente tem pacote Perl, a gente tem pacote C, C++, R. A comunidade de R dentro do Codaforge cresceu muito nesses últimos meses. Mas esse pacote, ele serve para essas outras linguagens ou eles usam essas outras linguagens para trabalhar dentro do Python? É isso que eu não entendi muito, assim. Não, o Conda, ele é um package manager. Ele instala esses pacotes para você. Né? E da mesma forma que se você usa um Linux Ubuntu, você tem o apt-get, e aí você pode instalar o LaTeX, você pode instalar o Python, você pode instalar qualquer coisa, o Conda vai instalar o pacote para você. Ah, então você é o responsável por fazer o netcdf funcionar com um comando. Isso. Quando você der Conda instalar o netcdf 4, fui eu que empacotei. E esse ainda foi eu. Nossa, cara, eu tenho muito que te agradecer. Isso que eu ia falar. Eu queria aproveitar o momento aqui para agradecer pessoalmente, profissionalmente. Eu estava tentando essa semana instalar o XGBoost no Mac e não estava tendo como, segui uns 3 tutoriais aí, instalei um monte de coisa, não adiantou nada, até que eu achei lá o comando lá, Conda Forge install, -C, né? XGBoost foi, instalou direitinho, só alegria. Então, Felipe, muito obrigado aí. Boa eleição. O XGBoost eu não estou envolvido diretamente, mas é uma coisa que eu posso... Não estava envolvido diretamente, mas só existe isso aí, pô. Não, você é muito modesto, muito modesto. Aceita esses parabéns aí. Mas é que cada pacote tem o seu feedstock, que a gente chama, que é um repositório dele, onde ele é feito. E se você tiver algum problema com o pacote, acha seu feedstock e abre um issue lá. E se você quiser simplesmente dizer valeu pelos maintainers por ter colocado, também é super válido. Mas a gente distribuiu até isso, até a comunicação sobre os pacotes. Ah, eu tenho outra pergunta. Foi mal. É porque essa parte do open source em si me interessa muito, principalmente quando o assunto é ciência de dados, né? Porque a ciência de dados tem uma má fama de viver na academia e cada um com a sua pesquisa e aquela coisa toda, e é meio chato isso. Mas, por exemplo, pessoas que querem contribuir com o Codaforge e tudo mais, é só elas irem no GitHub e fazer fork dos pacotes e mandar o PR? Tem várias formas de contribuir. Se você a gente fala GitHub Serve, né? Se você sabe mexer bem no GitHub, sim. Se você quer mandar uma receita nova, você tem que ir nesse repositório central de submeter a receita, que chama Staged Recipes. Se você quer atualizar ou mexer numa receita que já existe, você tem que achar o feedstock daquela receita específica. Se você quer simplesmente reportar um problema ou pedir uma feature, por exemplo, às vezes tem um pacote que a gente não está compilando com uma flag opcional, e você quer pedir que isso seja feito, vai lá, abre um issue e peça. Inclusive no netcdf agora, acabaram de abrir uma issue pedindo para a gente fazer a versão paralela, com MPI for Py, né? Tem que reservar um tempo para fazer isso, inclusive. Então, tem várias formas de contribuir, nem todas através de PR. Sensacional. Tô muito de cara mesmo do quanto que você já me salvou a vida. Sério. Tô até sem palavras agora. Deixa eu ver aqui, acho que eu tinha mais uma pergunta. No seu blog, a gente deu uma olhada nele, né? E, cara, tem muito conteúdo que vai desde Fortran até NLTK. Cara, como é que você usa tudo isso? Como é que você estuda tudo isso? Como é que você trabalha com tudo isso? Usando a tática de oceanógrafo. Eu, na verdade, não sei nada daquilo. Brincadeiras à parte, o blog, ele infelizmente está morto, né? Se olhar lá a data do último post, é exatamente a data que a gente começou o Codaforge. Tá que nem um relógio quebrado. Depois daquele post, eu nunca mais voltei para ele. Também, hoje eu mantenho o blog da NOAA, que é semelhante. Então, fica meio sem sentido manter dois. Só que era realmente um ponto de estudo.
para mim. Então, eu via uma coisa que eu gostava, eu tentava copiar e adaptar e manter como aquele snippets que eu posso copiar e colar no futuro. Mas, de longe, não significa que eu entendo daquelas coisas, ou que eu entendo em profundidade, quase como um livro de mostruário. Se algum dia eu precisar, eu vou lá e tento desenvolver mais. Legal. E eu também queria perguntar, você é instrutor do Software Carpentry, certo? A gente se conversa aí nos grupos do SciPy Latinoamérica, e eu vi que você é instrutor do Software Carpentry. O que é isso? Como é que funciona? Como é que você caiu nesse programa? O Software Carpentry é uma coisa que eu faço um pouco por paixão, assim, né? Eles são uma organização sem fins financeiros, com o objetivo de ensinar boas práticas computacionais para cientistas. Ou seja, é tudo aquilo que eu queria que existisse quando eu era aluno. Faz sentido. Você provavelmente passou por isso também, né? Com certeza. Então, quando eu descobri eles online, foi em 2010. Na época, eu acabei não entrando, não fazendo o curso de instrutor deles. Foi o meu instrutor do Google Summer of Code que me apresentou e falou que eu tinha que fazer. Eu acabei enrolando até 2013. Aí, em 2013, eu fiz, me apaixonei, e desde então eu tento fazer os workshops, mas é um pouco difícil de fazer no Brasil. Costuma ser um pouco decepcionante para o aluno, porque o Software Carpentry, ele pede que você ensine um sistema de controle de versão, que em geral é Git, Shell básico, para ensinar a pessoa a se defender na linha de comando, Python, R, MATLAB e às vezes Excel. Em geral a gente escolhe Python e R, né? Mas tem até lições para falar Excel também, porque o objetivo é ensinar as boas práticas, seja com qual ferramenta que você vai usar. Infelizmente, o que acaba acontecendo é que o aluno vai para a linha de comando no Shell e vai aprender Git, meio que se decepciona e já pula fora. Então, a única forma de mantê-los, como eu posso dizer, interessados no assunto, e eu faço isso, é logo depois do Software Carpentry dar uma coisa mais específica para uma certa área. Então, isso funcionou. Eu morava na Bahia, tive vim para Floripa, e lá tem um curso de sonografia também. Lá isso funciona muito bem, porque o que eu fazia aqui, logo depois do Software Carpentry, eu fazia um Python aplicado à sonografia. Aí o pessoal via aquelas coisas de Shell, né, de Git, sendo usadas na prática e funcionava. Aqui em Floripa, eu estou tentando organizar preciso de ajuda com R, se vocês conhecerem alguém bom de R aí na volta. Vamos ver, eu queria tentar organizar 1 a 2 por ano. Muito legal. Esse negócio de boas práticas é uma coisa que realmente é uma barreira. Cara, o dia que eu descobri controle de versão, eu acho que eu quase chorei, assim, porque eu tinha 6 ou 7 pastas de código, tipo, versionado com pastas, e aí depois eu tinha 6 ou 7 ou 10 cópias da minha dissertação em LaTeX, que, tipo, nossa, o dia que eu descobri controle de versão foi lindo, assim, qualidade de código, nossa, sério, assim, é um mundo muito emocionante quando você descobre o quanto aquilo pode te facilitar a vida, mas, de fato, é muito frustrante se você não conhece nada e já vai para aquilo, né? Não, com certeza. Sistema de controle de versão, eu acho que eu não cheguei a chorar, porque eu chorei com o Git. Bom, eu comecei com SVN, e já era complicado. Esses são os problemas de ser velho, né? A gente tem que ir trocando. Aí eu troquei com Mercúrio e, nossa, distribuído, que complicado. E aí hoje eu faço Git de olho fechado, mas assim, eu não entendo Git. É um mal necessário, né? Mas realmente, eu não imagino minha vida sem mais. A gente brinca, às vezes, no meu grupo de amigos, assim, de falar qual foi a coisa mais vergonhosa que você já fez. Aí eu falava, eu copiava e colava dado no prompt do MATLAB, porque eu não sabia nem carregar um arquivo de texto, né? Aí o cara falou, nossa, eu achava que não usar controle de versão era a coisa mais vergonhosa do mundo. Eu falei, não, mas hoje em dia, assim, se você é um cientista e não usa sistema de controle de versão, vergonha. É uma placa de vergonha, não é ciência. Shame, shame. É verdade. Bom, galera, o papo tá bom, mas nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu já ia abrir outra cerveja aqui, mas já que tá acabando, deixa pra lá, então vou colocar de volta no... Deixa pro próximo. Eu queria agradecer muito, Felipe, por ter aceitado participar aqui do nosso encontro. Eu que agradeço o convite. Eu tô especialmente honrada, é sempre muito bom poder falar de sonografia, poder mostrar que a gente sabe mexer em código sim, a gente sabe mexer com coisa pesada sim, e que eu não sei empurrar tartarugas na praia, que as pessoas perguntam, né? Mas estou muito feliz mesmo, muito honrada. Eu tenho super orgulho de trazer você aqui para o Pizza de Dados. Gente, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. E sou fãzão do trabalho de vocês, tanto no podcast quanto fora. Só queria dar um recado no final que eu esqueci de comentar. Existe um grande projeto agora chamado Pandio,
que é financiado pela NSF, que seria o CNPq americano, que é para criar regras de como fazer um deployment de uma máquina, um cluster poderoso com Jupyter. Por enquanto está aberto para todo mundo usar, então você teria acesso a esse cluster super poderoso, simplesmente clicando no site deles e fazendo análises lá e brincando. Eles estão super interessados em fazer todas as tecnologias de forma aberta. Infelizmente, em algum momento as máquinas vão ser pagas pelo tempo, mas quem tiver interesse e quiser acesso a isso, eu depois mando o link para todo mundo. E é um projeto bem legal, é uma coisa que, se funcionar e se for para frente, eu acredito que vai revolucionar como a gente faz análises em dados, em volumes de dados muito grandes. Que louco! Sensacional. A gente deixa todos os links no nosso site, né? Então, podcast.datascience.pizza. E esse link vai estar lá, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais e brincar nessa máquina super poderosa aí. Obrigada pela dica, Felipe. Gustavo, Jéssica, tem recados finais? Não, só falar que eu sou fã do seu trabalho, Felipe. Nossa, obrigado de novo, cara. Tô junto com o Gustavo. Tá foda. Não, sério, tipo assim, tô bolado aqui, tô de caras, velho. Eu tô chateada que eu não vou na Python Sul agora, com essa história. Eu espero que esse podcast saia antes da Python Sul, mas o Felipe é nosso keynote de abertura da Python Sul, que vai acontecer em Floripa de 6 a 8 de abril. Menos nas bases de medo. Não, vai ser fantástico. Vai ser com certeza fantástico, você vai arrasar. Então tá bom, isso, pessoal. né? Acabou? Obrigada, boa noite. Aliás, boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau!